Olá pessoal, professor Wagner do curso Agora Vai, hashtag Vencer Sucesso, e hoje a gente está aí, novo cenário para gravar uma aula especial para você. Pessoal, porque assim, ciência sem experiência não é ciência, certo? Então a gente vai gravar nossa primeira experiência aqui no canal do curso Agora Vai. Uma aula experimental que vai relacionar um experimento caseiro, que a gente vai fabricar aqui um laser caseiro e vai discutir um pouquinho sobre a ótica em cima desse sistema. Como que funcionam os lasers? A gente tem um sistema de lentes ou espelhos e esse sistema de lentes ou espelhos permite que a gente consiga aumentar uma imagem que a gente não é capaz de ver a olho nu, certo? Então a gente vai trabalhar um pouquinho desse sistema hoje. Hoje a gente vai utilizar um laser, um apontador laser verde. A gente vai utilizar uma pequena parte de uma caneta, a gente já vai mostrar os materiais para vocês. E aí a gente vai tentar criar um sistema onde a gente vai poder trabalhar com você ao aumento de uma imagem de água. Você sabe quanto de vida tem numa gota d'água? Pois é, essa é a resposta que a gente vai trazer para você hoje. Tem muita vida em uma única gota d'água. Certo, galera? Para isso a gente vai utilizar então esse sistema que é passar o laser por essa gotícula de água. Ao passar o laser pela gotícula de água, você vai perceber que vai ocorrer uma divergência da luz. Você já estudou lentes? A gente tem as lentes de bordas finas e bordas espessas. Então vem com a gente, vem entender um pouquinho do universo da ciência, vem ver esse experimento com a gente e aprender um pouco mais na prática. Ciência sem experiência não é ciência. Esse é o Agora Vai. Vencer Sucesso. Pessoal, então vamos lá para o nosso experimento, ok? Para fazer esse experimento a gente vai utilizar uma caneta laser, tá? Essa canetinha aqui, um pointer laser verde, beleza? A gente vai utilizar essa pequena parte aqui, de uma caneta, beleza? O tubo de uma caneta. E aí a gente vai utilizar, eu peguei esse recipiente, é uma tampa de resto de tinta que estava no quintal e ela tá com um pouco de água. E o que eu quero mostrar para vocês existe vida aqui dentro? Para a gente poder analisar isso, a gente vai construir o nosso microscópio caseiro, certo? Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar essa pontinha de caneta e vou passar ela aqui na água, de modo que eu perceba que fique uma pequena gota de água dentro aqui do tubo de caneta, certo? Então, eu vou passar aqui de novo, tem pouquinha água aqui, mas vamos passar e vai ficar lá um pouquinho de água no tubo da caneta, ficou? Beleza? Vou posicionar esse tubo aqui, certo? E vou fazer com que o laser passe por dentro desse tubo. E aí a gente vai ter a projeção numa parede. Para você fazer esse experimento na sua casa, você vai precisar de uma parede assim limpa como a nossa. E a gente vai ter a projeção desse laser. Essa gotícula de água vai funcionar como uma lente de borda espessa. Calma aí que a gente já vai explicar o porquê disso. E aí ela vai divergir essa luz. Com a distância que a gente vai estar utilizando aqui nesse experimento, a gente vai ter um aumento do que está aqui dentro dessa gota de mais ou menos 10.000 vezes. E aí você vai conseguir ver as bactérias aqui dentro. Quer ver? Apaga a luz, vem com a gente, vencer sucesso. Pessoal, agora a luz foi apagada. Eu vou sair um pouco aqui da frente e vou posicionar esse sisteminha aqui, beleza? Pessoal, então olha lá. Eu vou pegar um pouquinho de água aqui na ponta da caneta, vamos lá, pega um pouquinho d'água, de modo que fique uma gotícula de água aqui dentro, vou posicionar aqui na frente, vou utilizar esse suporte aqui, que é um suporte de cartão, só para poder manter o laser aceso, olha lá, acendemos o laser, agora a gente vai posicionar o tubinho de caneta de modo que o laser passe por dentro do tubo, certo? E ao passar dentro do tubo, a gente começa a projetar imagens lá. Aí essa questão da gente conseguir focar o sistema para começar a aparecer. Observa lá, aquelas coisinhas se mexendo, são as bactérias que estão nessa água, certo?
Pessoal, última parte da nossa videoaula experimental, a gente vai explicar o que aconteceu ali na nossa gota d'água, certo? Gente, a gente está falando de lentes. O que acontece ali é que a gente tem uma lente, aquela gotícula de água vira uma lente, tá? Passando por dentro do tubo, o feixe atinge essa lente e aí o raio diverge. E ele diverge pelo seguinte caso, olha só, acompanhe comigo. A lente, ela é uma sobreposição de duas calotas, certo? De duas esferas. Então eu posso ter uma lente que a gente chama de lente de bordas finas e uma lente de bordas espessas. O que vai acontecer é como que a gente vai sobrepor essas duas esferas de vidro. E aí a gente faz o recorte, ok? Mas aqui eu vou deixar sem fazer o recorte para você poder observar bem o que está acontecendo. Então percebe, se eu entrar com raio paralelo, você aprendeu isso em lentes, né? Todo raio que entra paralelo à superfície de uma lente, ele vai refletir passando pelo foco. Qual foco, professor? Perceba que ele está dentro da primeira esfera aqui, ó. Então essa região é a região onde está o objeto, tranquilo? E ele se choca com essa superfície que pertence a essa esfera. E ele vai sair então pelo foco que pertence a essa esfera. Então ele vai sair por aqui, ó. Beleza? Esse é o primeiro feixe de luz. O segundo feixe de luz, ele pode entrar pelo foco. Qual foco, professor? O foco de onde a luz está antes de tocar a lente. Então é esse foco aqui, ó, o foco chamado de foco objeto. E ele sai paralelo. Então ele vai sair por aqui paralelo. Dá uma olhada que a junção desses dois raios aqui vai formar a nossa imagem. Então eu poderia ter um objeto gigante aqui e uma imagem sendo formada nesse ponto. Esse é o caso de uma lente que a gente chama de lente convergente, que são as lentes de bordas finas. Claro, ela só é convergente se o meio aonde essa lente estiver for menos denso do que a própria lente, ok? Segunda lente, gente, é uma lente de borda espessa. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. O raio entrando paralelo e vai sair pelo foco. Qual foco, professor? Olha qual borda ele atingiu. Ele atingiu a borda dessa esfera. Então ele vai sair por esse foco, o foco dessa esfera. E olha para onde que vai o raio, ó. Vai lá para cima. Depois a gente pode fazer um raio entrando pelo foco. Se esse foco é o foco da imagem, o foco do objeto é o outro. Então ele vai ter um raio entrando por esse foco. Vou fazer tudo partindo de um ponto só. Mas ele não atravessa a lente sem sofrer nenhum desvio. A hora que ele atingir esse ponto da lente, o que vai acontecer? A gente vai ter ele se desviando para esse lado. E o que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer uma divergência desses raios de luz, olha lá. E ele vai ocupar uma região muito grande. Então, aquilo que era focalizado pela luz num determinado ponto, agora ocupa um espaço gigantesco. E aí, pela divergência, a gente consegue ampliar essa imagem. Certo? A gente fez mais ou menos o cálculo de quantas vezes foi ampliada a nossa imagem lá. Dá uma olhada. A gotinha tinha um diâmetro de aproximadamente 1 milímetro, certo? Se eu pegar esse diâmetro e dividir na metade, eu vou ter o raio. E a gente sabe que a distância focal é metade da distância de centro de curvatura do raio dessa esfera. Então a gente sabe que o nosso foco, se o diâmetro era de 1 milímetro, o nosso foco é de 0,25 milímetros, 1/4 desse 1 milímetro, beleza? A gente tem a equação da fimose, mas a gente não vai utilizar essa equação aqui, porque a gente já conhece todos os dados, a distância focal, a posição da imagem e a posição do objeto. No nosso caso, por exemplo, a distância focal é 0,25 milímetros. O nosso objeto está sobre essa gotícula de água. Então a gente pode dizer que também é 0,25 milímetros, beleza? E a nossa imagem, a gente colocou ali, fez o cálculo mais ou menos, e deu 80 centímetros, a distância de onde estava a nossa gotícula de água e a parede onde foi projetada, beleza? Então a gente pode calcular a ampliação dessa imagem, quanto que foi ampliado esse sistema. Como que faz? Menos P' sobre P. Professor, mas o raio divergiu aonde que forma essa imagem? Essa imagem é formada aqui, ó. Faz o prolongamento dos raios que divergem, faz o prolongamento desses raios e você vai ver a imagem sendo formada. Uma imagem invertida aí, real, beleza? Gente, ao fazer os cálculos com os valores que nós tínhamos aqui, 0,8 dividido por 0,25 vezes 10 menos 3, a gente multiplicou por 10 ao cubo em cima e embaixo para poder minimizar essas grandezas e multiplicamos por 1000. Bom, chegamos a 80.000 dividido por 25. 80.000 dividido por 25 dá um aumento de 3.200 vezes, beleza? A gente nem utilizou o aumento máximo da nossa lente. A gente poderia ter utilizado esse aumento em até 10.000 vezes
que é o que a gente já fez aqui. Mas só com essas 3.200 vezes de aumento a gente já conseguiu mostrar para vocês a quantidade de bactérias que existia em uma gotícula de água. Beleza? Faça esse experimento no seu colégio, faça esse experimento para os seus colegas, para os seus pais, para os seus amigos. Convide eles para assistir o curso Agora Vai e se prepare para mais experimentos no nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, galera. Valeu, guerreiro! Até mais!